Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui para gravar a nossa última parte do conteúdo de História da Unidade 5, ok? Falamos sobre todo o período da crise, do período entre guerras, da crise de 29, falamos sobre a ascensão dos regimes então totalitários, né? Falamos sobre o fascismo na Itália, de Mussolini, falamos sobre o nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler. E agora nós vamos falar sobre outros dois regimes autoritários que foram contemporâneos, né? Que ocorreram ao mesmo tempo aí dos regimes fascistas e nazistas, tá? A primeira questão importante é diferenciar o que é um regime totalitário e um regime autoritário. Os regimes totalitários, como por exemplo o nazismo, eles têm por princípio a ideia de um controle total sobre todas as instâncias da sociedade. A economia, a cultura, a política, não aceita oposição, elimina os partidos de oposição, né? A ideia do culto ao líder, da personalidade, a extinção de uma imprensa oposicionista e assim por diante. Então, é importante que a gente entenda que há diferenças entre um regime totalitário como o nazista na Alemanha ou o stalinista na União Soviética, dos regimes autoritários, como, por exemplo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, ou o varguismo no Brasil, o peronismo na Argentina e assim por diante, tá? Então vamos lá. Vou pontuar isso para ficar mais claro para vocês. Nos regimes autoritários, como é o que nós vamos estudar hoje, que é o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, não há uma eliminação da oposição. O governo é autoritário, mas não extermina a oposição, tá? Outra coisa importante, nos regimes autoritários, como o salazarismo e o franquismo, o governo não tem total controle sobre os meios de comunicação de massa, sobre a imprensa. Então, há ainda uma imprensa oposicionista, que faz denúncias, né, que aponta as irregularidades e assim por diante. Nos regimes autoritários também, o culto ao líder ele não é um elemento central, né? Então não há essa entidade do culto ao líder nos regimes autoritários. E por último, né, os regimes autoritários ele não tem um total controle da mobilização social, sobretudo da mobilização popular, como acontece, por exemplo, nos regimes totalitários, ok? Então são algumas diferenças para a gente entender aí a ideia do que é um regime autoritário e do que é um regime totalitário, ok? Bom, então vou falar um pouco do salazarismo que ocorreu em Portugal entre 1926 a 1974. Então, quase 50 anos de um regime autoritário a partir do governo de Salazar, Antônio Salazar. É por isso que esse período ficou conhecido como salazarismo. Tá? Bom, o salazarismo em Portugal, veja, acontece em 1926. Então é um momento, né, da ascensão do fascismo, da ascensão do nazismo e assim por diante. Então, os governos autoritários estão ocorrendo ao mesmo tempo dos governos totalitários. Tá? Aliás, eles são simpatizantes, né? Eles se admiram. Eles seguem praticamente os mesmos caminhos, com uma ou outra diferença, como eu já falei para vocês no início. Então vamos lá. Em Portugal, o autoritarismo começou em 1926 com um golpe militar.
Os militares chegaram ao poder e a partir daí o ministro das Finanças, Antônio Salazar, chega ao cargo de primeiro-ministro, né, em Portugal. E com isso, o Salazar vai se ocupando das estruturas do poder até conseguir centralizar em suas mãos todo o poder político em Portugal. Então veja, o autoritarismo em Portugal vai durar de 1926 até 1974, ok? Bom, como que o Salazar conseguiu estruturar esse poder autoritário em Portugal? Ele foi, aos poucos, criando os mecanismos de controle, né? Então, primeiro, ele aprovou uma constituição autoritária e repressiva em Portugal, que dava a ele o direito de perseguir a oposição, de reprimir a oposição, de governar de forma autoritária. Para fazer isso, ele conseguiu o apoio da burguesia portuguesa, porque ele criou medidas econômicas para favorecer os interesses da burguesia portuguesa, tá? À medida que ele favorecia a burguesia, ele perseguia a esquerda em Portugal, os socialistas, os comunistas portugueses, os anarquistas, por meio de uma polícia repressiva que ele conduzia, ok? O Salazar também passou a censurar a imprensa, mesmo não controlando total a imprensa, ele censurava a imprensa de oposição. Estabeleceu também um controle sobre os trabalhadores portugueses, proibindo greves, tá? E criou a polícia política, né? Que era a Polícia Internacional, que tinha por objetivo, então, perseguir e prender qualquer elemento da oposição ao seu governo, tá? Em 1974, o modelo político de Salazar, né, o chamado salazarismo, a ditadura salazarista, chegou ao fim, né, com um movimento que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Foi um movimento iniciado entre os militares, descontentes com a ditadura, e que depois acabou tendo o apoio popular, tá? Então, em 1974, a Revolução dos Cravos põe fim ao salazarismo, a esse regime autoritário iniciado lá em 1926 e que conduziu a vida política de Portugal, ok? Um outro modelo autoritário de política que nós tivemos na Europa ocorreu bem ao lado de Portugal, na Espanha, e ficou conhecida como franquismo. Então, olha, em Portugal, salazarismo. Na Espanha, franquismo. Por que franquismo? Por conta do governo do general Francisco Franco, um militar que vai assumir o poder na Espanha e vai implementar um governo autoritário, ditatorial, ok? Então vamos lá. Na Espanha, a Frente Popular, que era de esquerda, havia conseguido chegar ao governo. Porém, houve uma reação muito forte dos militares, tá? E esses militares foram conduzidos pelo general Francisco Franco. Então, em 1936, o general Francisco Franco organiza, juntamente com outros militares, um movimento de rebeldia para não aceitar o governo dos socialistas na Espanha. Isso vai mergulhar a Espanha numa guerra civil que vai durar 3 anos. Então, de 1936
a 1939, a Espanha viverá uma sangrenta guerra civil entre os socialistas e os apoiadores dos socialistas e os apoiadores da direita, do general Franco. Okay? Os socialistas se organizaram em milícias, né, para tentar derrotar o general Franco, que tinha o controle do exército. Então, o general Franco, por ter o controle do exército, ele acabou aí obtendo a vitória sobre os socialistas. E aí, em 1939, ele chega ao poder e vai instaurar uma ditadura. Essa guerra civil espanhola, sangrenta, ela ficou imortalizada numa obra belíssima e ao mesmo tempo muito dura e triste do pintor Pablo Picasso. Essa obra chama-se Guernica. É uma pintura, né, que ali está expressado os horrores e o sofrimento da Guerra Civil Espanhola. Okay? É importante dizer também que tanto Mussolini, da Itália, quanto Hitler, da Alemanha, apoiaram o governo do general Franco. E o general Franco também na Guerra Civil. Né? Então, eles eram bastante próximos. A sistemática do que aconteceu na Espanha é praticamente a mesma do que aconteceu em Portugal. A esquerda foi perseguida, a mídia ou a imprensa de esquerda também foi perseguida, algumas fechadas, né? O governo do general Franco vai assumir uma postura anticomunista, antissocialista, vai criar um partido único espanhol, todos os partidos de oposição serão extintos. Esse partido vai se chamar Falange Espanhola, tá? E tem um elemento importante aqui. O general Franco, ele se aproximou muito e obteve apoio da Igreja Católica para legitimar o seu governo. E vocês sabem, né? A Espanha é um dos países classicamente convertido ao catolicismo. Então, essa aproximação da ditadura do Francisco Franco com a Igreja Católica deu a ele a legitimidade por algumas décadas. Okay? Então, a Igreja Católica apoiou esse governo ditatorial do Francisco Franco. O franquismo, ou a ditadura franquista, vai acabar só em 1975. Então, veja, começou em 1939 e vai acabar em 1975. Okay? Durante esse período, a Espanha estará sob o regime autoritário aí, do general Francisco Franco. Tá? É isso aí, pessoal. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 5, né? E vou postar para vocês a nossa terceira e última parte, então, agora. Ok? Grande abraço.